Bom dia, paz do Senhor, shalom para o seu coração, maravilha de Deus. Hoje, manhã com o Senhor, eu quero agradecer ao Senhor por poder estar contigo aqui. Quero louvar ao Senhor por poder estar mais uma manhã contigo. E vamos lá, não é? Vamos à palavra do Senhor, vamos ao compartilhar da palavra e também ao momento de oração, para iniciarmos aí aquela que é a penúltima semana do nosso ano, não é? Quer dizer, o ano inteiro foi e já estamos ao apagar das luzes de 2020. Tão difícil foi, mas assim como começou, está terminando rapidamente, não é? Eu louvo a Deus porque podemos dizer Ebenezer, até aqui nos ajudou o Senhor. E é por isso que estamos muito felizes. Bom dia, a paz do Senhor com todos os meus queridos. Minha mãe, minha família, Elaine, pastor João, né? Bom dia, Fabrício, Márcia, Alexandro, Aline, Andressa, Rosângela. Bom dia, Eliabe, Jéssica, Dercy. Dercy está de férias com os parentes. Aquele abraço, irmã Dercy. Mesmo viajando, ela está aí com a gente, ó. Que maravilha! Louvado seja Deus, mais um dia maravilhoso. Tivemos um final de semana extraordinário, cultos, né, no Jardim São Paulo, muito gostoso. Domingo e sábado, trabalho com a juventude, uma palavra poderosa, um dia realmente de vitória. Eu creio que foi um dia realmente do Senhor marcar a juventude com antes e depois. Deus vai trazer coisa nova aí, tem um vinho novo aí. E ontem 2 cultos extraordinários, culto de Natal. Eu louvo a Deus por aqueles que ainda preservam, não é, o privilégio de celebrar o Natal, de vir na igreja, sabe, de buscar Deus em primeiro lugar. Eu louvo a Deus por isso. Se você não pôde vir, lembre-se que domingo agora vai ser o último culto do ano. Beleza pura? João Batista, irmã Teresa, Letícia, muito bom dia, que a bênção do Senhor seja sobre as suas vidas. Vamos ao Apocalipse. Nós estamos falando esses dias do livro de Apocalipse e nós estamos vindo de estudar várias cartas, mas estamos encerrando o ano aí, sabe, lendo o Apocalipse. É provável que a gente não consiga terminar esse livro ainda esse ano, porque é um livro bastante, sabe, curioso, também bastante complicado de uma certa forma de entender, porque assim, não é só você ler e falar, já entendi tudo. Na realidade há uma revelação, ou seja, o livro é pautado, sabe, em uma revelação de Jesus Cristo à sua igreja. O livro de Apocalipse é pautado em uma revelação. Jesus revela o futuro de todas as coisas à sua igreja, a nós. Então, assim, por isso que não é tão fácil de entender o Apocalipse. Falar que é fácil, não é, mas falar que é impossível também está errado. Você pode e deve entender o Apocalipse, porque você entender o Apocalipse, você entende seu destino, você entende seu futuro. Não é? E nós não servimos a Deus do tipo assim, eu estou servindo a Deus, mas eu não sei para onde eu vim. Ou melhor, de onde eu vim e para onde eu estou indo. Não é? Você serve a Deus, mas você tem a possibilidade de saber quais são as promessas de Deus sobre a sua vida. Então, assim, o Apocalipse é muito importante. Eu tenho entendido, tenho falado, alunos do Léo, tenho falado à igreja, que assim, o estudo das últimas coisas, ele é muito importante. Ele é muito importante. Alguns gostam de passar em branco em cima disso, porque eu não quero falar do fim, é muita dor, é muita morte, mas é necessário sabermos, é necessário nós tirarmos saber o que vai acontecer nos últimos dias, para não sermos pegos de surpresa, ou pior, não perdermos a bênção do Senhor. Então eu devo saber? Devo sim, eu devo estudar muito, e buscar a orientação do Espírito Santo, sem a qual ninguém pode de maneira alguma,
sabe, entender o Apocalipse. Quando eu falo do capítulo 11, diz assim, capítulo 11, versículo 1: E foi-me dado caniço semelhante a uma vara, e o anjo que estava em pé, lembra que o anjo está com as trombetas na mão, e lembra de que há uma dispensação final dos ais, ais, A-I-S. O ai do Senhor significa juízo, significa que o Senhor trará juízo. Então, aqui nesse capítulo é um intervalo, grava isso, porque se você está tentando descobrir um pouquinho mais do Apocalipse, é importante você saber isso. Aqui no capítulo 11, 10 e 11, você vai ver que há um intervalo entre o segundo ai e o terceiro ai. Existe um intervalo paralelo a esse, sabe, da sexta trombeta e da sétima trombeta. Aqui eu consigo entender que Deus é tão misericordioso e sempre Ele vai ser longânimo e Ele vai ser misericordioso para conosco, não é? Nesse tempo hábil. E Ele tem um tempo de tratamento com toda a humanidade. Esse intervalo que nós entendemos é um período que Deus está alinhando todas as coisas para cumprir o seu propósito. Eu já disse outras vezes, vou repetir. Há pessoas que falam assim, as coisas estão sem controle. Pode estar sem controle seu, meu, né? Não é isso que eu quero dizer. Mas assim, inevitavelmente as coisas estão sob o controle de Deus. Até mesmo as catástrofes, crise, tudo é uma extensão da misericórdia de Deus, e Deus está assinalando a geração de hoje de que o dia dele está chegando. A Bíblia é muito clara que o dia do Senhor não vai chegar do tipo assim, ninguém sabia. Todo mundo sabe. Todo mundo espera pelo dia do Senhor. Se está pronto ou não está pronto, eis a questão. Tem gente que espera pelo dia do Senhor e está com vestes brancas, está buscando em Deus, mas tem pessoas que estão, sabendo da notícia, sabe que vai acontecer, sabe que o juízo virá sobre a terra, a igreja vai ser arrebatada, mas ele é teimoso, ele não se prepara, ele não se dobra diante do Senhor. Então, existe duas classes de pessoas, sempre vai existir. Foi-me dado um caniço semelhante a uma vara, e o anjo que estava em pé disse, levanta e mete o templo de Deus e o altar e os que adoram a ele. Mas o átrio que está fora do templo, deixa-o e não mexas, porque foi dado aos gentios, e eles pisarão a cidade santa por 42 meses. Eu darei poder às minhas duas testemunhas, e elas profetizarão por 1260 dias, vestido de saco e de clina. Estas são as duas oliveiras e os dois candelabros que ficam diante de Deus na terra. E se algum homem ferir, fogo sairá da sua boca e devorará os seus inimigos. E se algum homem vos ferir, ele deve desta forma ser morto. Muito bem, aqui em Apocalipse capítulo 11, começa a apertar um pouquinho a revelação. Começa a se falar necessariamente do tempo em que está por vir, em que está por desatar o terceiro ai, ou está por tocar a sétima trombeta. Por enquanto estamos vivendo períodos apocalípticos, períodos, de revelação, mas os momentos mais, fortes da história da igreja está por acontecer. Muito breve, está por acontecer. Grava isso na sua cabeça. Aqui no versículo 1, nós vamos ver que o anjo, ele tem a incumbência de medir o santuário. Primeiro aqui eu preciso que você entenda assim, medir espaço físico e medir também a questão do adorador, que é o espaço interno da igreja do santuário. Não está falando só de um santuário físico,
está falando de um santuário interno, aonde vai ser medido a adoração da igreja. Haverá um juízo e certamente será identificado a intensidade da adoração da igreja. Você lembra das igrejas que nós estudamos da Ásia? Você lembra que na Ásia tinha 7 igrejas, das quais as 7 igrejas, todas elas, o Senhor trouxe, sabe, ali uma análise, ou que estava boa, ou que estava perfeita, ou que era morna, e vomitar-te-ei da boca. Mas o Senhor vai analisar as 7 igrejas. Aqui, eu preciso entender junto com você, de que haverá um medir da igreja que nós vivemos hoje. E esse tempo está chegando. O tempo em que o Senhor vai estabelecer o seu juízo sobre esta igreja. Hoje vivemos o período da graça, e a graça é o favor de Deus para a igreja. A graça é o favor de Deus para a igreja, para aquele que crê, para aquele que confia. A graça é o período que nós estamos vivendo, é o período em que não podia salvar-se ninguém fora a cultura judaica, mas o Senhor Jesus veio para salvar tanto o judeu como também o gentil. Hoje é o período da graça. Agora haverá tempos em que essa graça ela vai se esgotar, e esse tempo está chegando. Será no dia do arrebatamento do Senhor. O grande evento que está por acontecer, é o arrebatamento. O que você precisa pegar nas mãos do Salvador e dizer: Senhor, eu preciso ser salvo, eu preciso fazer parte do arrebatamento. Irmãos, o grande evento por acontecer agora, em um tempo em que eu não sei dizer para você se é hoje ou se é daqui 2 ou 10 anos, eu não sei dizer. Eu sei que a igreja precisa estar pronta para o arrebatamento. Sabe, Tessalonicenses, Paulo vai dizer a carta aos Tessalonicenses com relação aos que dormem, vão ressuscitar primeiro, mas instantaneamente serão também arrebatados e receberão um corpo de glória aqueles que permaneceram firmes na terra, estiveram vivos. Então vai ser arrebatado os que estavam vivos, né? E aqueles que deitaram no Senhor, morreram, sabe, há muito tempo, morreram. Todos aqueles que morreram serão arrebatados primeiro, e depois aqueles despertados primeiro, e aqueles que permaneceram vivos, estes foram encontrados vivos para o dia do arrebatamento. Esse é o grande evento, arrebatamento. Arrebatamento é o evento que vai acontecer, e a igreja pré-tribulacionista, ela espera pelo dia do arrebatamento para ir estar com o Senhor. Então esse é o próximo evento. Agora, o momento do Apocalipse que nós estamos lendo agora, e eu posso dizer que estamos vivendo no mundo hoje, o período apocalíptico do capítulo 11, 12 e daí por diante, daqui para frente você vai ver que hoje, amanhã, depois, nós vamos estar falando de coisas muito pertinentes aos dias que nós estamos vivendo. São coisas do tipo assim, tá aí, está no alcance dos nossos olhos. Se nós esticarmos as mãos, nós estamos tocando nos sinais que estão acontecendo nos últimos dias. E uma das coisas que eu quero falar para você é assim: a igreja sendo arrebatada, Deus tem um grande plano ainda para os judeus. E aqui o texto foi falado assim no versículo 13: e eu darei poder às minhas 2 testemunhas. A Bíblia vai falar dessas 2 testemunhas que por 1262 dias, sabe, 1260 dias, eles andaram sobre a terra e eles, sabe, apresentaram o seu testemunho. Então é inevitável que as 2 testemunhas vão estar aqui no período da tribulação. No período em que se suceder o arrebatamento, olhe para mim, o arrebatamento é o próximo evento que vai acontecer. A igreja será arrebatada e se encontra com o Senhor nas nuvens. Acontecido isso, vai começar um período conhecido como os 7 anos da tribulação. 3 anos e meio vai se compreender em período de paz, domínio, sabe, a terra vai
ter aí um domínio, um controle. Supostamente a terra vai estar sob um controle, e quem vai estar controlando certamente é o anticristo. A terra, eu estou dizendo, a igreja já vai ter subido, e nesse findar de período, 3 anos e meio, é quando virá a grande tribulação, aonde essas duas testemunhas, elas vão durante 3 anos e meio pregar, elas vão testemunhar, e haverá salvação na tribulação. Haverá muita salvação na tribulação, principalmente pelos testemunhos dessas duas testemunhas, o testemunho vivo, a prova de vida desses dois, dessas duas testemunhas. Acredita-se que elas podem ser Elias e pode ser Moisés. Outros já vão falar Enoque. Enfim, são coisas que a Bíblia não afirma 100%. Então eu também não tenho obrigação de dizer para você que vai ser Elias, vai ser Moisés. Vai ser duas testemunhas, das quais elas serão aceitas pelos judeus e das quais elas são puras. Haverá duas testemunhas, sim. Pastor, então me diga qual o nome delas. Para que bater numa tecla em que eu não tenho certeza, em que a Bíblia não afirma com 100% de certeza? Então eu gosto muito daquele texto da Bíblia que diz assim: há coisas que não foram reveladas aos homens. Então assim, tem coisas que são reveladas, e essas eu preciso entender. É por isso que eu lhe disse no início, não tem esse negócio de, não, eu não quero saber do Apocalipse, eu não quero saber das coisas finais. Temos que saber sim, porque diz respeito à nossa recompensa, diz respeito ao nosso dia em que vamos estar com o Senhor. Eu quero saber dos dias finais, eu quero saber do dia do arrebatamento, eu quero estar pronto para o arrebatamento, porque está falando a respeito do meu dia, do dia em que eu serei tirado dessa terra e serei colocado no plano absoluto e definitivo do meu Senhor Jesus. Então assim, nós devemos realmente saber dessas coisas que são revelações, claras à igreja. Agora há coisas do tipo, qual o nome das duas testemunhas? Eu posso dizer que pode ser Enoque, Elias, pode ser Moisés, Elias, mas afirmar eu não vou conseguir nesta manhã. O que eu quero dizer é que essas duas testemunhas farão um trabalho, árduo, e eles andarão vestidos de panos sacros, e eles permanecerão, como diz aqui no versículo 3, e eu darei poder às minhas duas testemunhas, e elas profetizarão por 1260 dias, vestidos de saco de clina. Ei, deixa eu dizer, elas se vestirão de saco e elas pregarão. As nações de todos os povos vão ouvir elas. Hoje talvez é muito mais fácil nós entendermos que elas vão pregar e o mundo vai ouvir a mensagem dela. Talvez pelas redes sociais você já comece a entender isso, que às vezes eu prego aqui e pode talvez alguém lá de outro continente ouvir essa palavra. Assim será também, no dia das duas testemunhas, elas serão ouvidas por todos os cantos, aonde houver, ramificação das 12 tribos de Israel, e também por onde houver um ser vivente. Haverá salvação nesse tempo? Haverá. Mas eu quero aconselhar você, seja salvo para o dia do arrebatamento. Não espere grande tribulação. A promessa do Senhor à igreja é que ela se mantenha fiel para o encontro com o Senhor nas nuvens. Este é o apelo. Pastor, mas quem morreu antes? Deve ter morrido pronto, deve ter morrido de vestes brancas. Por isso eu devo esperar a minha partida, o arrebatamento a qualquer momento. Porque se eu não provar do arrebatamento puro, eu vou provar do milagre da ressurreição, porque o Senhor tirará todos aqueles que morreram, estão depositados, sobre uma sepultura. O Senhor ressuscitará primeiro aqueles que dormiram no Senhor, e em segundo lugar, nós seremos arrebatados como igreja, e todos nós encontraremos milhares e milhares. Agora penso, serão milhares de pessoas que serão arrebatadas e também serão, ressuscitadas, aquelas que dormiram no Senhor, e nos encontraremos com o Senhor nos ares. Agora detalhe,
aqueles que morreram e não tiveram as suas vestes brancas no Senhor, não tiveram as suas vestes purificadas, não tem o que fazer, não tem o que fazer mais. Por isso o chamado hoje é: se arrependa, se arrependa. Desde João Batista, ele abriu o caminho do Messias, pregando, sabe, o reino de Deus é chegado, arrependei-vos, arrependei-vos e arrependei-vos. Então, queridos, há uma mensagem hoje que deve ser pregada: arrependimento. Se arrependa, para que, vindo o dia do Senhor, você não seja encontrado de mãos sujas, você não seja encontrado de vestes sujas, mas vindo o dia do Senhor, você seja encontrado como escolhido. As duas testemunhas, elas cumprirão o seu propósito. A Bíblia diz que haverá poder sobre essas duas testemunhas, ao ponto dela abrir o céu e fechar o céu, ao ponto delas, sabe, fazer com que aconteça sinais dos céus na terra, ao ponto dessas duas testemunhas, sabe, fazer a água se tornar em sangue, fazer como que, sabe, sinais da terra. Será dado poder a elas, e aqueles que mexerem, que afrontarem as duas testemunhas, a Bíblia é clara: esses morrerão. Então as duas testemunhas vão cumprir o propósito? Vão. Elas são enviadas de Deus? São. Mas elas vão morrer? Vão morrer. A Bíblia vai começar a falar aqui, olha para você ver, preste atenção. Vamos comer mais essa fatia desse pão. O texto aqui no versículo 10 diz assim: e quando tiverem terminado seu testemunho, a besta, irmão, a besta é a materialização de Satanás. Por isso que alguém fala para o outro: sua besta. Irmão, besta é Satanás, é demônio, você entendeu? A besta que sobe do abismo sem fundo, fará guerra contra eles e os vencerá e os matará, e os seus corpos jazerão na rua, ou seja, serão lançados em grande cidade, nas praças que espiritualmente se chama Sodoma e Egito, onde também o nosso Senhor fora crucificado. As duas testemunhas serão mortas, jogadas na praça, e elas ficarão por 3 dias e pouco. Ao final de 3 dias e meio, mais ou menos, ao final de 3 dias e meio, seus corpos estarão fedendo em putrificação, estarão praticamente, sabe, destruídos, porque se um corpo com poucas horas já começa a dar mau cheiro, imagine 3 dias, exposto numa praça, exposto a insetos, vermes e a todo tipo de coisa. Eu quero que você entenda assim: o corpo estará em putrificação. Detalhe, a Bíblia vai dizer de que o espírito de vida vindo de Deus, versículo 11, e após 3 dias e meio, o espírito de vida vindo de Deus entrou neles, e eles ficaram em pé, e um grande temor caiu sobre aqueles que o viram. Deus fará com que as duas testemunhas do Apocalipse, elas serão mortas, mas ao 3º dia e meio elas se levantarão. Em estado de putrificação, elas se levantarão. O céu vai se abrir e uma voz como de trovão vai soar e vai dizer: ei, minhas testemunhas, subam para cá. E todo mundo vai escutar a voz de Deus chamando as testemunhas, duas testemunhas, para estarem no céu com o Senhor. Elas receberão vida de novo, seus corpos serão restaurados, receberão corpos de glória e eles subirão para o céu. Sinal? Isso é sinal para você ou não? O mundo vai ver aqueles que estavam mortos na praça, serão ressuscitados e serão levados para o Senhor. Pastor, por que testemunhas nesse período? Porque haverá salvação. Para que haja salvação, há necessidade da pregação. Queridos, nesse percurso daqui para frente, vai se começar a se falar da figura da besta. Então amanhã eu vou falar para você já um pouquinho disso. Na quarta-feira o pano vai esquentar,
sabe, a chapa vai ferver, porque assim nós vamos falar, sabe, da figura da besta, o que ela representa, como ela vai se manifestar. Está agora, já está eminente, tudo está acontecendo já no domínio do anticristo, sabe, mas há uma necessidade que você entenda isso. Então, daqui para frente você vai ver essa figura aí ser apresentada, e o Apocalipse faz questão de mostrá-la, porque é necessário que nós entendamos que o foco final da história cristã venha a ser funilada, sabe, tanto pelo confronto da besta, do anticristo, esse que vai governar o mundo, sabe, haverá um confronto, mas haverá uma vitória. Essa vitória é o que mais o Apocalipse, sabe, ele restaura sobre a nossa mente. Olha para você ver, o versículo 15 diz assim: e o sétimo anjo soou. Quando soar a sétima trombeta, olha aí, houve grandes vozes do céu dizendo: o reino deste mundo se tornaram em reinos do nosso Senhor. Aqui é a vitória final, e do seu Cristo, e ele reinará para sempre e sempre, e ele reinará para sempre e sempre. E os 24 anciões que estavam assentados diante de Deus e os seus assentos prostraram-se sobre as faces e o adoraram a Deus, dizendo: a ti damos graças, ó Senhor Deus Todo-Poderoso, que és e que eras e que hás de vir, porque tomaste para ti o teu grande poder e reinaste, e iraram-se as nações, e a chegada da tua ira e o tempo dos mortos, para que sejam julgados. Olha para que precisa vir o dia do Senhor também. Escute essa, eu vou orar com você, eu estou terminando, mas escute essa: para que sejam julgados e para que tu deis recompensa aos teus servos, profetas, e aos santos e àqueles que temem ao teu nome, pequenos e grandes, para que destruam e destroem a terra. Ou seja, o dia do Senhor precisa vir, porque nós, os santos, os profetas e profetisas do Senhor, nós seremos, como diz a Bíblia aqui, versículo 18, seremos recompensados no Senhor. Irmãos, eu vou dizer para você, eu encerro essa live dizendo assim: o seu trabalho não é em vão. O seu trabalho na seara do Senhor não é em vão. Você está trabalhando para receber uma paga da mão do Senhor. Você está trabalhando para receber uma recompensa onde a traça ferrugem, aonde o ladrão não rouba. Você está trabalhando para receber uma recompensa das mãos do Senhor para a eternidade. Amém? Amanhã, capítulo 12 de Apocalipse, e vamos caminhando. Se Deus permitir, nós terminamos esse ano. Se terminarmos o Apocalipse esse ano, o ano que vem a gente vai, sabe, quem sabe, falar sobre os evangelhos, e por aí vai. Vamos lá, vamos orar. Eu quero que você coloque o teu propósito diante de Deus. Eu quero que você acenda um desejo de milagre, de bênção, porque Deus pode fazer sobre a sua vida. Pai eterno e soberano, eu quero apresentar a vida dos meus irmãos, amigos, e eu quero apresentar a vida de todos para que o milagre alcance a vida desse jovem, desta jovem, desse homem, desta mulher, pai e mãe de família, estas crianças, esses jovens e adolescentes. Eu apresento diante de ti e te peço um milagre, Senhor, um milagre. Estamos estudando a palavra poderosa do Senhor e estamos tendo o nosso entendimento aberto a respeito de que o dia do Senhor está se aproximando, a respeito de que o juízo do Senhor será derramado, mas o Senhor, como longânimo e bondoso que é, tem estendido a tua misericórdia, tem nos dado chances e tem dado chances a muitos que estão fora dos caminhos do Senhor, para que se arrependa, para que se volte ao Senhor. E é isso que nós oramos, para que haja arrependimento, reconciliação, para que haja salvação e o teu nome seja glorificado. Papai querido, nós oramos e te pedimos um milagre, a bênção, a cura, a prosperidade, uma semana que antecede o Natal, cheio de bênçãos, de conquistas e de vitórias. Eu abençoo a saúde de todos e declaro em nome de Jesus, guardado a cada um de nós, protegido por cercas de sebe, cercas de anjo, e nenhuma seta, nenhum levantado do inimigo nos toque
em hipótese alguma, é o que eu desejo no nome de Jesus. Shalom para o seu coração. Jesus diz assim: eis que cedo venho e venho sem demora.